Daniel, capítulo 1, meus irmãos. Vamos ler a Sagrada Escritura. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs os de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, estamos aqui tendo, pela sua misericórdia, completado o estudo deste capítulo maravilhoso. Queremos agora refletir um pouco mais nas lições desse primeiro capítulo deste livro precioso que o Senhor tem nos dado graça de estudar. Fale conosco, Senhor, que possamos entender as verdades essenciais deste capítulo e que sejam aplicadas à nossa alma, à nossa vida. Perdoe, Senhor, os nossos pecados e seja louvado o seu nome santo, no Senhor Jesus. Nós sejamos abençoados nisso. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos.
como eu falei, né, desde o aviso que eu coloquei lá no nosso grupo, e também, irmãos, hoje de manhã, nós vamos hoje tirar algumas lições, irmãos, aqui deste livro. Livro não, do primeiro capítulo do livro, que nós fizemos 5 mensagens já, e estudamos então o capítulo inteiro. Mas hoje eu quero, meus irmãos, aqui fazer um resumo com vocês das lições principais desse capítulo. Eu disse para vocês, durante o nosso estudo, que aqui nós temos o contexto histórico de tudo que vai acontecer com Daniel nos outros capítulos. Então, esse primeiro capítulo, ele é como assim uma apresentação que o autor do livro faz para nós sobre essas pessoas aqui envolvidas. Daniel e seus companheiros, mas principalmente o próprio Daniel. E por que ele vai experimentar todas aquelas coisas? Por que ele vai ser usado por Deus? Em que contexto? Em que momento histórico? E como tudo chegou àquele ponto de Daniel ser usado na Babilônia, numa terra estranha? Então, esse primeiro capítulo vai contar para nós o porquê. E é muito importante nós observarmos, irmãos, que ele situa a vida de Daniel exatamente na deportação para a Babilônia. Ou seja, o povo estava sendo tirado de Jerusalém, estava sendo levado para aquela nação estrangeira, aquele reino estrangeiro, e isso estava sendo feito na vontade de Deus. Então, entre essas pessoas que foram levadas, e também foi levados os utensílios do templo por Nabucodonosor, foram levados também esses 4 jovens, esses 4 meninos, né? Bem jovenzinhos ainda, devia ter ali por volta de 12, 13 anos quando isso aconteceu. E eles então são levados por ordem do rei, são levados a um treinamento de 3 anos. Eles eram de famílias nobres, eram muito inteligentes, porque eles foram classificados aqui exatamente no que diz o versículo 4, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, ou seja, eles tinham saúde, eles tinham boa aparência, eles eram capazes, inteligentes, bem treinados já na sua nação, e eles passaram por um curso de 3 anos em que eles seriam treinados tanto na língua dos caldeus, como diz aqui o versículo 4, como na literatura, nas letras, nos livros daquele povo totalmente pagão. Então, eu disse para vocês que entre esses dois, ou seja, eles iriam fazer um curso para que eles aprendessem, para que eles tivessem conhecimento tanto da religião, porque eram esses 2 campos de conhecimento que eles iriam aprender. Tanto a religião da Babilônia, e era uma religião extremamente idólatra, pagã, enfim, como o próprio Paulo diz, né, no texto que nós acabamos de ler. Os gentios, eles eram pagãos, eram cheios de ídolos. Judá é que conhecia o verdadeiro Deus, mas os outros povos não. Então eles iriam aprender, ter conhecimento de todos aqueles deuses, de toda aquela magia babilônica, feitiçaria, idolatrias, tudo aquilo ali. Mas eles iriam também, irmãos, ter contato com outro campo de conhecimento. Então, além desse campo de conhecimento religioso, eles iriam também ter contato com a ciência da época. Então, com tudo aquilo que trouxe desenvolvimento ao Império Babilônico, aquilo que eles conheciam, por exemplo, em termos de agricultura, né? Então eles iriam aprender a ciência daquele tempo, a ciência da Babilônia. Então esses 2 campos de conhecimento, meus irmãos. E o que acontece, porém, diz o texto aqui, estou fazendo um breve resumo. Esses jovens, eles eram jovens extremamente tementes a Deus. Isso aqui já aparece no primeiro capítulo. Eles então foram levados, aqui está o nome deles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, versículo 6, eles foram levados, mas Daniel, diz o texto, propôs no seu coração não se contaminar. Então, eles aceitaram, por exemplo, a troca dos nomes, isso também tinha a ver com, eles serem levados para aquela nova cultura pagã, e quando se trocava o nome, estava se dizendo também, olha, vocês têm que entender que agora vocês são de outra cultura. Procure esquecer a nação de vocês e entenda que agora vocês são de uma outra cultura, de uma outra nação, de um outro reino. Eles até aceitam isso,
Mas quando vai para a questão dos alimentos, Daniel propôs no seu coração não se alimentar daquela comida do rei. Era a melhor comida possível ali. Eram as iguarias do rei, era o melhor vinho do rei. Mas ele diz, não vou me alimentar disso. Por quê, meus irmãos? Porque, naturalmente, ele estava sendo fiel às dietas de Levítico, às regras que Deus tinha dado ao povo de Deus na antiga aliança, de não comer certos animais e não ter contato com aquilo. Enfim, possivelmente era por isso, ou podia ser simplesmente por questão de ele fazer ali uma separação, de não ser leal totalmente ao rei. De uma forma ou de outra, irmãos, ele estava dizendo que ele era fiel a Deus. Eu disse para vocês desde a nossa introdução que uma coisa que vai ficar muito, muito clara nesses jovens, especialmente Daniel, é a firmeza deles de coração diante de Deus, de servir a Deus, de ser fiel a Deus. Eles não estavam, vejam só, eles não estavam em Israel, mas eles estavam no meio de uma cultura babilônica extremamente idólatra, mas eles foram fiéis, e desde bem novinho, irmãos, desde o início, Daniel, naquele primeiro teste que ele teve, como ou não como das iguarias do rei, ele disse, não vou comer, vou ser fiel. Mas ele tinha problemas para conseguir isso, porque ele estava ali no domínio daquelas pessoas. Nabucodonosor era um homem poderoso, um déspota também, um homem que mandava matar, ele tinha poder na sua mão, e ele tinha determinado aquele alimento. Então Daniel usa de prudência, de sabedoria. Deus abre o coração do chefe dos eunucos, mas o chefe dos eunucos fica com medo de ceder para Daniel. Mas então ele, com prudência, pede ao dispenseiro que faça um teste com eles e com seus amigos de 10 dias, porque o medo deles era que a aparência do jovem ficasse pior que os outros. Então o que aconteceu, irmãos? 10 dias eles comeram somente legumes. Veja como Daniel não afrontou, ele sempre é respeitoso com o dispenseiro, é respeitoso com o chefe dos eunucos, é um moço piedoso, educado, que respeita aquelas autoridades, mesmo pagãs. Então ele consegue isso, consegue esse teste. E depois de 10 dias eles estão muito melhores, muito mais fortes, muito mais saudáveis, pela bênção de Deus, do que os outros rapazes que comiam das iguarias do rei. E depois de 3 anos, meus irmãos, que eles fizeram todo aquele curso, eles foram abençoados não somente fisicamente, como nós vimos aqui, porque eles resolveram ser fiéis na dieta, mas eles foram abençoados também intelectualmente e espiritualmente, como diz o versículo 17, quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos, ou seja, Deus os abençoou fisicamente, mas Deus os abençoou intelectualmente. Eles se tornaram peritos, grandes conhecedores de todo aquele campo de conhecimento, tanto da religião, ainda que eles nunca cederam àquela religiosidade idólatra, mas eles conheceram aquilo. Eles se tornaram profundos conhecedores daquele campo religioso, mas também da ciência da época. Eles eram, então, homens de grande capacidade intelectual, e quem deu a eles essa capacidade foi Deus, claramente diz no versículo 17, mas Deus deu a Daniel um outro dom, exatamente porque ele precisaria disso, como profeta, como intérprete de visões e de sonhos. Deus deu a ele esse dom espiritual, que ia além da mera intelectualidade, porque tudo é dom de Deus, inteligência é dom de Deus, tudo vem de Deus, mas Deus deu a Daniel um dom a mais, um dom da profecia, porque ele iria ser um profeta do Senhor. Então, meus irmãos, eles são levados ao rei, e o rei fica ali impressionado naturalmente, e logo percebe que aqueles meninos são capazes, e não achou outros iguais a eles, diz o versículo 19, e eles são levados a servir diante do rei Nabucodonosor. E mais, Nabucodonosor percebe, através das perguntas que vai fazendo para eles, que eles são mais doutos, 10 vezes mais doutos do que os seus homens experientes que estavam por todo o seu reino, os magos, os doutores, os astrólogos. Eles são 10 vezes mais capazes, mais inteligentes, de discernimento, de profundo conhecimento em todas aquelas coisas, do que todos aqueles homens mais velhos.
E o texto se encerra, meus irmãos, olhando para o futuro de Daniel, dizendo que Daniel ficaria ali servindo a Babilônia, mas não somente a Babilônia, mas ele iria servir até o primeiro ano do rei Ciro, que é o rei já do outro império que iria vencer a Babilônia. E Ciro, que é tão importante na história bíblica, que traria de volta o povo de Deus exilado para Jerusalém, traria os utensílios do templo, reconstruiria então toda aquela situação, toda aquela antiga lugar, religião e assim por diante. Deus usaria. Então o texto se encerra aqui no capítulo 1 com essa nota de esperança. É um capítulo assim, irmãos, maravilhoso e que tem grandes aplicações na nossa vida. Nós somos, eu quero que vocês entendam que nós somos bem parecidos com Daniel na nossa vida hoje como cristãos. Nós vivemos, irmãos, num mundo pagão, extremamente pagão. Nós temos que olhar muito para Daniel para percebermos como nós devemos agir nesse mundo pagão, como Deus quer nos usar. Daniel tem muitas lições. Eu gostaria muito de, ao longo dos nossos estudos, nós pensarmos nessas coisas. E pensarmos, meus irmãos, exatamente no propósito de Deus, na soberania de Deus, para nós como cristãos nesse mundo pagão. Agora, eu quero hoje, irmãos, tirar aqui do primeiro capítulo, depois de ter feito assim, esse resumo, lemos e eu fiz um pequeno resumo aqui do que aconteceu, e como eu disse para vocês, isso aqui apresenta o contexto histórico de Daniel, como é que ele seria usado a partir daqui. Então, eu quero tirar com vocês aqui, irmãos, 6 lições. Eu vou falar brevemente, não quero me deter muito, mas eu quero deixar com vocês 6 lições, irmãos, bem evidentes nesse primeiro capítulo e que são importantes para nós, exatamente nessa questão, tá? Que eu coloquei aqui para vocês. Ou seja, que nós somos como Daniel. Nós somos pessoas que estão inseridas no mundo pagão, numa cultura pagã, e Deus nos colocou aqui para um propósito. Então, quais são essas 6 lições, irmãos? A primeira lição que eu quero colocar para vocês, e essa é fundamental e que vai dar sentido a todas as outras, irmãos, e é uma coisa que aparece não só neste capítulo, mas aparece por todo o livro, de forma clara, e eu destaquei isso aqui, inclusive, na nossa introdução, é que Deus é absolutamente soberano sobre tudo que está acontecendo. Nada, absolutamente nada, escapa do controle do Senhor Deus em todos esses eventos aqui. Isso fica muito claro, isso fica muito evidente quando nós observamos, irmãos, uma simples leitura do capítulo. O Senhor está no controle dos reis, o Senhor está no controle de homens poderosos como o rei de Judá, como a nobreza de Jerusalém. Mas o Senhor está no controle do reino mais poderoso da época, do império mais poderoso da época, que era o Império Babilônico. Então, essa é uma verdade, mas Deus também está no controle da vida de meninos, de jovenzinhos que estão debaixo do poder desse rei poderoso, Nabucodonosor. Então, o que o texto vai mostrar aqui nesse primeiro capítulo é que Deus tem um controle absoluto sobre reis, mas Deus também tem um controle absoluto da vida de meninos que estão debaixo do poder desse rei, muito poderoso. De forma, irmãos, que tudo está nas mãos dele. Deus está no controle de Jeoiaquim. Versículo 1 diz: no ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Então a cidade foi sitiada. Mas imediatamente no versículo 2 diz que o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Então, meus irmãos, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele tinha o absoluto controle sobre o rei de Judá, e tinha absoluto controle sobre Nabucodonosor. E quem entregou Judá, Jerusalém, o rei de Jerusalém, o rei de Judá, a Nabucodonosor, quem fez tudo aquilo foi Deus. Então Deus tem o controle sobre os reis. Mas o texto diz também, irmãos,
que Deus tem o controle sobre Daniel, o jovenzinho que foi levado exilado sem querer, foi forçado, ninguém perguntou para ele se ele queria ir embora, ele naturalmente não queria ir embora. Quem quer ser retirado da sua terra natal, do seu povo, e ser levado para um lugar distante? Daniel viu toda aquela tragédia, viu o cerco babilônico, viu o povo morrendo, sendo massacrado, sendo levado. Ele passou por tudo aquilo, mas diz aqui o versículo 9, que, ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deus está no controle da vida desse menino. Deus está no controle da vida de quem está por sobre ele, controlando ele. Deus, diz aqui o versículo 17, que quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então, irmãos, o que o texto vai mostrar é que Deus é soberano sobre reis e sobre todas as pessoas. As mais simples, as mais poderosas, os que estão nos cargos públicos, os que estão dominando as nações, os que estão se reunindo aí nos grandes congressos de líderes mundiais, como está acontecendo agora nos nossos dias, ou como qualquer povo, qualquer um de nós, mais simples do povo, o Senhor tem um controle absoluto sobre todas essas pessoas. Então, Daniel vai mostrar isso para nós. O Senhor é que reina, o Senhor é Deus, e Ele não é Deus só dos grandes, Ele é o Deus, é o rei de cada um do povo. Ele controla a vida de todas as pessoas. É Ele quem abre os corações, é Ele quem não deixa os corações se abrir. É Ele quem dá graça ou retira a sua graça. É Ele que concede a sua misericórdia ou retira a sua misericórdia. É Ele que dá misericórdia a Daniel diante do chefe dos eunucos, ou é Ele que entrega Israel à Babilônia. É Ele quem traz misericórdia ou é Ele quem traz juízo? Ele é soberano e Ele faz tudo de acordo com a sua justiça e a sua seu soberano poder. Irmãos, em segundo lugar, o que o texto vai mostrar também para nós muito claramente, irmãos, é que aqui nós estamos vendo o juízo de Deus. O juízo de Deus sobre o seu próprio povo. Quando o texto ele diz aqui no versículo 2 que o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios, veja só, Deus entregou o rei de Judá, mas não somente o rei de Judá, mas uma parte dos utensílios do templo para o rei da Babilônia, aquele rei pagão. Nós podemos dizer, por que Deus fez isso? Por que Deus entregou o rei, quando ele tinha uma aliança com Abraão, ele tinha uma aliança com Moisés, ele tinha uma aliança com Davi, ele tinha uma aliança, e Deus entrega aqueles reis que fazem parte da linhagem da aliança, e aquele rei especificamente é um rei idólatra pagão, e Deus permite que o templo seja profanado, o templo onde ali estava simbolizada a presença santíssima de Deus, aquele templo glorioso, aquele templo onde Deus manifestou a sua glória, o seu poder na época de Salomão. Esse templo, meus irmãos, os seus utensílios são entregues na mão desse rei pagão, e Deus permite que ele leve, não somente que leve, mas como diz o versículo 12, que ele leve para a casa do seu Deus, do seu falso Deus, e que põe os utensílios da casa do Senhor na casa do tesouro do seu Deus. O que Deus está fazendo aqui, irmãos? Deus está derramando o seu juízo sobre o seu povo, sobre o povo da aliança, porque aquele povo abandonou o Senhor, aquele povo não foi fiel à aliança, aquele povo dizia, como vai dizer, por exemplo, o livro de Jeremias, eles confiavam no templo, eles diziam, templo do Senhor, templo do Senhor. Eles tinham apenas uma religião formal, mas eles, junto com aquela religião formal, em que eles diziam que serviam a Deus, eles iam adorar ídolos. Eles iam ouvir os profetas como quem ouve uma música, como quem ouve uma canção, mas não se convertiam. Ouviam a palavra, mas não se convertiam. Eles então tinham uma religião,
Eles tinham uma aparência de fidelidade a Deus, mas na verdade eles tinham abandonado a Deus, irmãos, e Deus trouxe o seu juízo justo a um povo que tinha profanado o seu nome, desonrado o seu nome. Então o que esse texto vai mostrar aqui é que o pecado é coisa séria, que o pecado é o mal dos males, porque o pecado é uma afronta ao Deus vivo, ao santo Deus. Então esse livro, e não somente aqui, ao pecado do povo, ao pecado de Nabucodonosor, de pegar os utensílios do Senhor e levar para a casa do seu Deus, que depois esse pecado vai ser punido em outro rei, que vai aparecer aqui no livro e nós vamos estudar posteriormente. Mas Deus está dizendo para nós, neste livro, que Ele pune o pecado, que o pecado é o mal dos males, e que esse pecado pode vir com a aparência da religião e até professando o nome de Deus, mas não deixa de ser pecado, que Deus não se engana com a falsa religião, com a aparência da religião, que Deus olha o coração, e que Deus, quando olha o coração dos homens, Deus vê que ali há pecado, e a ira de Deus se manifesta. Nós estamos estudando o livro de Levítico, irmãos, que fica bem claro no livro de Levítico é que Deus é tão santo que Ele não pode contemplar o mal. O pecado é uma ofensa extraordinária à santidade de Deus e traz justo juízo de Deus contra o pecador. Portanto, meus irmãos, aqui está, pecado é coisa séria. Mas graças a Deus não fica só nessa palavra, irmãos. E sinceramente, se eu tivesse que trazer só uma palavra dessa para vocês, eu nem vinha pregar hoje. Eu não queria ser pastor, não queria falar mais nada, porque seria muito triste se nós tivéssemos que parar aqui. Mas graças a Deus nós não paramos aqui. Porque o versículo 9 diz, eu queria que vocês lessem comigo, que Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. O versículo 17 diz que quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência. E a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. O texto diz no final do capítulo, no versículo 21, que Daniel permaneceu até o primeiro reinado de Ciro. E nós sabemos o que aconteceu no tempo de Ciro. No tempo de Ciro, assim como Deus entrega Judá a um rei pagão, Deus faz com que Ciro deixe o povo retornar e levar os utensílios que tinham sido profanados e restaurar Jerusalém. Então o que o texto mostra, meus irmãos? E isso que é a nota de esperança, e é isso que é o Evangelho de Jesus. Quando nós pensamos na Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura ela tem uma mensagem muito dura. Ela é honesta, como esse capítulo é honesto. Ela diz que a humanidade é pecadora. Ela diz que Deus é soberano e os homens têm ousado desafiar esse Deus nos seus pecados. Ela diz que Deus derrama a sua ira, que Deus traz calamidades, que Deus traz, a sua ira se manifesta em calamidades que vêm, em que Ele permite a guerra, em que Ele entrega os povos a outros poderosos, para que eles sejam punidos por seus pecados. A Bíblia diz que há um inferno, a Bíblia diz que haverá um juízo final, a Bíblia diz que a ira de Deus irá se derramar sobre a humanidade, mas ela fala então que isso é justo e que isso é devido ao pecado, mas essa não é a mensagem final da Bíblia. A mensagem final da Bíblia é que quando lá no início o homem peca, Deus diz: eu vou trazer um descendente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente, que vai salvar, que vai trazer salvação. E é maravilhoso nós pensarmos, esse Deus justo, esse Deus que está sendo afrontado, Ele decidiu, meus irmãos, salvar o seu povo. E Ele mostra isso na Antiga Aliança. Ele diz assim: Israel pecava. Vocês podem ler os profetas, vocês podem ler o próprio Daniel, quando ele ora pelo seu povo, confiando na misericórdia de Deus. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser, quando Daniel diz assim, como quem diz assim: o pecado é nosso, a iniquidade é nossa, mas em ti está a misericórdia, em ti está a graça, em ti está o perdão.
Então nós temos, meus irmãos, por todas as escrituras e a mensagem dos profetas, que Deus nunca esqueceu a sua aliança, a antiga aliança com Israel naqueles dias. E aqui, quando nós lemos no versículo 21 que Daniel permanece até o 1º ano do rei Ciro, é uma nota de esperança, como que dizendo assim, olha, o exílio não é a palavra final, mas haverá restauração, haverá o retorno a Jerusalém. Isso aponta, irmãos, para a nova aliança. Nós sabemos que essa aliança aqui era uma aliança passageira, tipológica, ela não seria eterna, não é eterna, mas nós temos a nova aliança em que o nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo, e hoje nós estivemos aqui comendo pão, bebendo vinho, lembrando que Ele partiu o seu corpo, lembrando que Ele derramou o seu sangue por causa de nós pecadores, porque nós pecamos contra Deus, porque o salário do pecado é a morte. O Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, se tornou homem como eu, como você, na humilhação, nascendo de uma virgem em Israel, por milagre do Espírito Santo, viveu uma vida absolutamente justa no nosso lugar, nunca pecou e morreu por nossos pecados, meus irmãos, e carregou naquela cruz a ira de Deus que era por nossos pecados, e ele fez isso segundo o mandato do Pai. Ele diz, João diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que nós temos para anunciar. Nós temos para anunciar, irmãos, uma mensagem dura, uma mensagem chocante, uma mensagem que diz que a humanidade está debaixo de maldição, que a humanidade é uma raça maldita, é uma raça condenada, é uma raça que merece o inferno eterno. Mas Deus mandou o seu Filho para salvar o seu povo, fazendo com que ele nascesse como homem, vivesse uma vida santa e morresse numa cruz pelos pecadores, para que eles pudessem ser salvos, lavados pelo sangue de Jesus, perdoados dos seus pecados, justificados dos seus pecados, e fossem santificados por seu Espírito Santo, e pudessem voltar para a casa do Pai. Eu disse para vocês hoje de manhã, João capítulo 14, como é que Jesus chama e diz para onde nós vamos, lá em João 14, qual é o consolo que ele dá para os seus discípulos. Ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de quem? De meu Pai há muitas moradas. Irmãos, nós crentes em Cristo Jesus, nós estamos indo para a casa do nosso Pai. Nós estamos indo para a nossa morada verdadeira. Aqui nós somos exilados, mas nós estamos indo para a nossa casa verdadeira, para a casa do Pai. Nós também vamos voltar para a nossa Jerusalém. Não é uma Jerusalém terrestre. Aqui Deus estaria restaurando o seu povo, a Jerusalém terrestre. Mas nós temos uma Jerusalém do céu, que ela vai descer, que um dia haverá um novo céu, uma nova terra, e um dia nós vamos habitar para sempre com o Senhor. Então, a mensagem desse livro, todo o livro, e já desse primeiro capítulo, é uma mensagem de boa notícia. É uma mensagem que mostra Deus é soberano. Nós somos pecadores, mas o Senhor é gracioso, fiel à sua aliança, salva o seu povo de acordo com a sua aliança, e salva hoje de acordo com a nova aliança em Cristo Jesus, e Ele não quebra a sua aliança jamais. Mas há uma quarta verdade aqui, irmãos, nesse livro, nesse capítulo, já que fica bem evidente. Deus, o Senhor, chama, cuida e prepara os seus servos para usá-los nesse mundo pagão. E é muito impressionante, irmãos, como o povo de Deus, ele é exilado, ele é levado por causa dos seus pecados, mas existe o remanescente fiel. Existe sempre no povo de Israel, sempre existiu. E também podemos aplicar isso ao longo da história da igreja, nos momentos mais tenebrosos, de maiores infidelidades. Sempre tem um remanescente. Sempre tem aqueles que Deus preserva. Aqueles que Deus chama e preserva no meio de todo mundo. Veja só que coisa. No meio de todo mundo pagão. Quando o próprio dito povo de Deus, veja só, quando o próprio povo que professa o nome de Deus se desvia, se torna pagão também, serve deuses falsos, quando tem apenas um templo, mas não tem a religião verdadeira mais, quando tem apenas a aparência, Deus preserva um remanescente.
Quando o povo é levado para longe do templo, para o povo pagão, idólatra, Deus preserva um remanescente. E aqui nós temos esses 4 jovenzinhos, novinhos, irmãos, que estão no meio de tentações terríveis, que têm a chance de se dar muito bem, de crescer no Império Babilônico, de se tornarem pessoas importantes. Eles de fato se tornam importantes, mas eles nunca vendem a sua alma por causa disso. Eles nunca deixam a Deus. Como eu disse para vocês, eles são firmes. Ou seja, isso nós podemos dizer, é a misericórdia de Deus. Não pense que Daniel fez isso por seu próprio poder. Não pense que Ananias, Misael e Azarias fizeram isso pelo seu próprio poder. Eles fizeram porque Deus os preservou, irmãos, no meio de aquele juízo, aquele exílio, aquele paganismo em volta deles. Deus os preservou, Deus os guardou, Deus os chamou, Deus cuidou deles, fez com que pessoas tivessem misericórdia deles. Isso aqui faz parte de uma promessa. Eu li com vocês que essa promessa aparece no livro de Salmos, aparece em outro texto do Antigo Testamento, em Deus dizendo assim: eu vou fazer com que os opressores de vocês tenham misericórdia de vocês. Eu vou cuidar de vocês no exílio. Eu vou proteger vocês, eu vou cuidar de vocês. Mas eu vou fazer mais. Deus mostra que eu vou preparar vocês. Esses meninos passaram por um curso de 3 anos e Deus os preparou intelectualmente. Daniel, Deus deu o dom da profecia, do entendimento, da interpretação, da visão e dos sonhos. E Deus, então, irmãos, os prepara para quê? Versículo 20. Leiam comigo, por favor. Diz assim, este trecho. Eu falei na semana passada e eu quero destacar agora. Em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos, que havia em todo o seu reino. Ou seja, meus irmãos, por que Deus prepara? Porque Deus quer glorificar o seu santo nome no meio dos pagãos. Porque Deus quer fazer brilhar a sua glória no meio de tanta idolatria, no meio de tanta mentira, no meio de tanto engano. Deus põe os seus servos como luzeiros. Deus colocou aqueles 4 jovens, como mais brilhantes, como mais doutos, que 10 vezes mais doutos que todos aqueles mestres idólatras, homens mais velhos, homens que também conheciam a ciência, com certeza, da sua época, homens que conheciam profundamente a sua religião, mas Deus faz com que aqueles 4 jovens sejam mais, vamos dizer assim, os torna 10 vezes mais brilhantes, mais capazes, mais doutos do que todos aqueles homens mais velhos. Para quê? Para mostrar que Ele é o Senhor, que todos aqueles deuses, é o que Paulo vai falar na carta aos Coríntios, capítulo 12, que nós lemos hoje, que todos aqueles deuses são inúteis, são vãos, são falsos, mas Ele é o Senhor, Ele é que dá todos os dons, toda a capacidade espiritual, dele vem toda a graça. Irmãos, o Senhor, Ele prepara o seu povo, Ele prepara o seu povo no meio de uma sociedade pagã, no meio de uma sociedade que não ama a Deus. Ele opera a sua graça, Ele preserva muitas vezes apenas um remanescente, poucas pessoas, mas Ele preserva, e Ele faz com que, Ele prepara essas pessoas intelectualmente, espiritualmente, e faz com que elas brilhem. Lembra que Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo? Faz com que elas brilhem, manifestem a glória de Deus dentro da sua função. Lembra que eu falei semana passada que Deus deu capacidade intelectual aos 4, mas a Daniel Deus deu uma capacidade além, mostrando que Deus tinha um propósito para os 4. Cada um deles eram indivíduos, eram amados por Deus, mas Deus não tinha o mesmo propósito para todos, o mesmo chamado para todos. Deus queria usar intelectualmente os 4, Deus queria usar intelectualmente aqueles 3, mas a Daniel Deus queria usar como profeta.
Deus tem um chamado para nós, meus irmãos. Quando eu olho para vocês aqui, eu sei que vocês não são iguais, nem na aparência, nem nos dons, nem na experiência da vida. Praticamente, nós temos muitas coisas que nós compartilhamos. Nós somos de uma mesma nação, nós somos todos seres humanos, nós somos iguais em essência, evidentemente, mas Deus nos diferencia. É a obra de Deus que Ele faz flores diferentes, Ele faz pássaros diferentes, ali se manifesta a sabedoria de Deus, e Ele faz pessoas diferentes, Ele dá dons diferentes, Ele tem propósitos diferentes. Mas aí está, dentro do chamado, dentro do propósito de Deus. Isso não é para autoglorificação, isso não é para que nós tornemos os nossos dons ou as nossas capacidades ou aquilo que temos recebido como ídolos, mas que nós venhamos usar tudo para a glória de Deus. E foi isso que Daniel fez, foi isso que os outros jovens fizeram. Eles são exemplo para nós, meus irmãos. E Deus já está mostrando isso aqui no versículo 20, que Ele estava capacitando essas pessoas para serem sal da Babilônia, luz da Babilônia, no meio de tanta profanação, de tanta imundície espiritual, de tantas trevas espirituais. Esses jovens eram sal e eram luz. E para isso que Deus capacita o seu povo e o chama. Em quinto lugar, meus irmãos, e esse eu já falei nos outros pontos, mas agora tem a ver com o que eu já falei nos outros pontos, mas agora eu quero aplicar essa situação. Este uso que Deus faz é sempre na perspectiva do futuro. Nós não devemos achar que o versículo 21 ele é apenas uma mera informação. O versículo 21, ele coloca o que iria acontecer com Daniel depois desses dias, muito tempo depois desses dias, quando Nabucodonosor não existiria mais, teria morrido. Ele diz que Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Ele coloca toda essa história na perspectiva do que? De forma que eles deveriam viver aquele momento presente, com esperança, que o futuro deveria dar sentido ao presente deles. Isso é cristianismo, irmãos. Isso é a verdadeira fé. O cristianismo, ele faz com que nós nos desvencilhemos deste mundo, esperando um mundo vindouro. Essa é a mensagem de toda a Bíblia. A Bíblia começa com Adão e Eva no paraíso, diz que eles caíram, mostra a história da redenção por todo o Antigo Testamento, a promessa dessa redenção, que é a história dessa promessa, né? Como Deus vai mostrando e vai prometendo e vai descortinando a pessoa de Jesus ao longo da história. E aí próprio Jesus vem, como Hebreus diz que ele é a maior revelação de Deus, mas ela encerra como? Encerra com Apocalipse. Encerra com o novo céu, com a nova terra. Então, o futuro, a vitória do reino de Deus, a vitória do povo de Deus, a vitória do rei Jesus, a vitória daquele que veio humilde e morreu numa cruz, mas que virá como vencedor para resgatar o seu povo. É assim que o cristão vive. O cristão vive na esperança de que Jesus pode voltar hoje, ou pode voltar daqui a 1000 anos, não importa, mas ele vai voltar. O cristão vive na certeza de que a morte, o pecado, tudo aquilo que ele vê em volta de si, a tristeza e a dor, não tem a palavra final, mas que Cristo já ressuscitou e que ele vai voltar e que ele vai estabelecer o seu reino eterno. Ele vai nos levar para a nossa Jerusalém, que num certo sentido, e eu quero dizer isso com muito, muito, muito cuidado, mas só para colocar para vocês aqui uma ilustração. Cristo é o nosso Ciro. Cristo é aquele que vai trazer esperança para nós muito em breve. Cristo é aquele Rei poderoso que vai nos fazer voltar para Jerusalém, que vai nos trazer
a libertação do nosso exílio. Irmãos, o que o texto está mostrando aqui é que o futuro trazia esperança para o presente e que eles deveriam viver o presente olhando para o futuro. Olha, o exílio não é o final. Então, essa utilidade, o povo de Deus é o povo que tem verdadeira esperança. Onde se encerra a esperança do mundo? No túmulo. Nós sabemos disso. Os homens mais brilhantes morrem. As mais impressionantes filosofias criadas pelos homens dão no túmulo. A ciência, em toda a sua capacidade, é algo maravilhoso que nos ajuda aqui, nesta vida, mas que não pode vencer a morte. O homem está destinado a morrer. Mas nós cristãos pregamos um túmulo, lembra? Um túmulo vazio. Jesus ressuscitou. Então, nós, povo cristão, povo de Deus, povo da aliança, herdeiros da mensagem de Daniel, porque Daniel profetizou sobre Cristo, nós temos a esperança para o mundo. Nós podemos dizer para as pessoas, olha, o evangelho, o cristianismo não acaba no túmulo. O cristianismo vence o túmulo está vazio, Jesus está vivo. Em breve voltará. E o cristão, ele deve viver amando a Deus, amando o próximo, servindo no seu chamado, mas sendo exemplo de esperança da vida eterna, do futuro eterno, da vitória futura do reino de Deus, do reino de Cristo, meus irmãos. Por último, eu queria encerrar nosso estudo hoje, irmãos, dizendo para vocês o seguinte, uma sexta lição, é que os servos não são contra, e aqui é uma questão bastante prática que eu quero colocar para vocês aqui. Os servos de Deus, e esse capítulo mostra, e esse exemplo de Daniel e dos seus companheiros mostra que os servos de Deus não são contra a cultura em si. É impressionante que, mesmo na Babilônia, há o que se aproveitar. Há coisas boas na Babilônia, irmãos. É impressionante aqui. Porque, vejam, leiam comigo o versículo 17. Veja o que diz o versículo 17, irmãos. Quero mostrar para vocês aqui. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Todas as letras de onde? Vocês podem me responder? Da Babilônia. Quem deu para eles esse conhecimento? Deus. Olha o que diz o versículo 20. Em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Eu pergunto para vocês, qual foi o rei que perguntou isso para eles? Foi Jeoiaquim? Foi um Davi? Foi um Salomão? Foi um Nabucodonosor? Um rei pagão. Então, esse rei pagão, quando a gente faz pergunta, é porque ele tem conhecimento para fazer a pergunta, certo? E quando se faz um juízo, quando aquele rei pagão notou que aqueles meninos eram 10 vezes mais capazes do que os seus próprios magos e os seus próprios astrólogos, é porque ele tinha alguma capacidade. Então, outra coisa, eles eram mais doutos do que os magos. Quem eram esses magos? Eram o povo de Deus?
Eram pessoas da aliança, eram os pagãos, irmãos. E mais, eram idólatras, extremamente idólatras. Então, o que o texto está dizendo aqui? O texto está mostrando para nós que mesmo numa cultura extremamente pagã, extremamente idólatra, há bom conhecimento. Mesmo na Babilônia, tinha boas letras, tinha o que aprender. Mesmo Nabucodonosor tinha conhecimento. Mesmo magos, astrólogos, idólatras, tinham conhecimento. E tanto tinham conhecimento que eles superaram o bom conhecimento que eles tinham. Eles foram melhores naquele tipo de conhecimento. Então, o que o texto mostra, irmãos? É que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, vou colocar os nomes que nós mais conhecemos, eles não eram contra este conhecimento. Você vai perguntar, por quê? Porque aquilo vinha de Deus. Porque o texto diz também, entre outras coisas, que Deus os fez conhecedores. Quem deu o dom a Daniel, quem deu o dom a Sadraque, Mesaque, Abednego, quem deu esse conhecimento para esses jovens piedosos, foi o mesmo Deus, é o mesmo Deus que deu o conhecimento aos mestres babilônicos. Porque Deus é que dá todos os dons, mesmo a homens que não conhecem. Nós temos, irmãos, uma riquíssima, mas riquíssima mesmo, tradição filosófica, científica, que não é cristã, mas que tem muito de verdade. É aquilo que em teologia, em termos de conhecimento, nós podemos chamar de graça comum. Deus não dá sabedoria só àqueles que são salvos, só àqueles que conhecem a Ele, que o amam. Deus dá conhecimento a homens e mulheres que não o conhecem. Desde o conhecimento mais simples, desde o conhecimento mais prático, até o conhecimento mais especializado, mais complexo, mais difícil, onde apenas pessoas realmente muito capazes podem chegar a entender e podem estudar aquilo e têm os dons e os talentos para compreender aquelas coisas, para estudar os astros, para estudar o corpo humano, por exemplo, para fazer pesquisas, por exemplo, sobre uma pandemia como nós passamos, para entender, irmãos, cientificamente como as coisas acontecem, como as coisas ocorrem. Isso vem de Deus, meus irmãos. Isso é dom de Deus, isso é graça comum de Deus. Então veja, preste bem atenção no que eu estou dizendo agora. O cristão não é contrário à cultura em si. Daniel não era contrário à cultura em si, Daniel não era, nem os seus companheiros, tanto não era contrário que eles aprenderam daquela cultura. Eles adquiriram o conhecimento dos babilônicos e eles usaram aquele conhecimento e quem deu a eles foi o Deus que deu também aos babilônicos esse conhecimento útil e importante. No entanto, eles eram contra o mal na cultura. Porque a cultura humana, ela possui a graça comum de Deus. Ela possui muita coisa que o próprio Deus dá em termos de conhecimento, mas ela também tem muita idolatria, tem muito paganismo. E sobre isso nós vamos observar. E aqui, quando eles não comem das iguarias do rei, e mais na frente, quando eles vão até a fornalha ardente, ou quando Daniel vai até a cova dos leões, esses são os dois exemplos mais conhecidos, né? Mas é só um exemplo. Sempre eles são fiéis a Deus e eles não permitem que aquilo que há na cultura de mal, de paganismo, de idolatria, de feitiçaria, de todo tipo de ideia errada sobre Deus, sobre os ídolos, aquilo eles não permitem que
entre na sua mente, no seu coração. Eles são firmes em rejeitar tudo o que existe na cultura em termos de idolatria, mas eles aproveitam o que há de bom na cultura, porque em termos do que Deus tem dado àqueles homens, mesmo a homens pagãos. E nós, meus irmãos, devemos fazer o mesmo nos nossos próprios dias. Nós não somos contra a ciência, nós não somos contra os conhecimentos, a intelectualidade, tudo que podemos notar e observar que faz parte, que é a verdade em determinado campo de conhecimento. Muito ao contrário, em vez de sermos contra, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em vez de sermos contra, nós temos que aprender isso e até mesmo, permita que eu diga isso aqui, nos destacar nesses campos de conhecimento, e eu digo em qualquer campo de conhecimento, em qualquer, mesmo na coisa mais complexa, até os afazeres menos complexos, nós temos que vou colocar assim, ser 10 vezes mais doutos para a glória de Deus. Nós devemos mostrar, meus irmãos, que o nosso Deus, através da nossa dedicação no nosso trabalho, e aqui eu estou falando de qualquer trabalho, todos os trabalhos que os irmãos exercem, no seu trabalho, pense assim, eu vou fazer o melhor, eu vou ser mais zeloso, eu vou ser mais dedicado, eu vou ser o melhor estudante, mas eu não vou fazer isso para autoglorificação, eu quero fazer isso, eu quero fazer o meu trabalho bem feito para que eu honre o Senhor, que me deu esse dom, que me deu essa capacidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, nós devemos glorificar o Senhor naquilo que nós estamos fazendo. E isso é ser sal, meus irmãos, isso é ser luz. Vocês sabem como a Bíblia fala em Provérbios muito contra a preguiça, não é? Um cristão preguiçoso é um cristão que está desonrando a sua profissão de fé. Um cristão indolente, um cristão que não se desenvolve, que não faz as coisas bem feitas. Olha o zelo desses meninos. Olhe como eles eram zelosos e dedicados. E lembra também de José. Mas o maior exemplo que nós temos é o próprio Jesus. O que ele dizia? A minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então, esse zelo santo no que Deus nos dá para fazer, nos dons que Deus nos dá, nos conhecimentos que Ele nos permite ter acesso. Hoje nós temos aí tanto acesso pela internet. Tudo isso é Ele que está nos dando para que nós venhamos, meus irmãos, aprender e venhamos glorificar o seu santo nome. Mas eu quero dizer o seguinte, que tudo isso, veja, eles não eram contra a cultura, eles rejeitavam o que era de mal nela, mas uma última coisa eles faziam em relação à cultura. Isso nós vamos ver especialmente nos próximos capítulos. Eles proclamavam a verdade de Deus àquela cultura pagã. Você vai ver um Daniel falando de Deus a Nabucodonosor, e os outros também. Você vai ver um Daniel falando de Deus, falando do seu Deus aos outros reis com que ele vai ter contato. Você vai ver que aqueles rapazes, eles não ficavam, simplesmente eles não resistiam, eles não deixavam de aproveitar o que era bom, eles não simplesmente rejeitavam o que era mal, mas eles proclamavam a verdade de Deus, que nenhuma cultura tem, porque vem do Senhor, é o Evangelho, e assim também nós. Então, eu queria que vocês guardassem, irmãos, essas 10 lições hoje. Eu vou só repeti-las aqui para nós orarmos, tá bom? Então, primeira verdade, o Senhor é soberano sobre reis, sobre meninos, sobre todos. O pecado, segunda verdade, o pecado é sério, é o maior mal, é o mal dos males e traz o justo juízo de Deus. Em terceiro lugar, graças a Deus, o Senhor é gracioso e o Senhor salva de acordo com a sua aliança e nos salva hoje em Cristo Jesus, o seu Filho. Quarta verdade, o Senhor preserva o remanescente, mesmo no meio do maior paganismo e do exílio. Deus chama, Deus cuida, Deus prepara os seus servos para usá-los no mundo. Quinto lugar, o Senhor usa os seus servos no mundo pagão e faz isso na perspectiva do futuro glorioso. O futuro ilumina e traz esperança para o nosso presente. E, sexto lugar, os servos de Deus não são contra a cultura em si, mas são contra o mal que há na cultura e proclamam a esta mesma cultura a verdade de Deus.
O Brasil de hoje necessita de cristãos assim, de Daniéis, de Sadraques, de Mesaques, de Abednegos, de jovens, de homens mais velhos, de mulheres, jovens, mulheres mais velhas, que possam brilhar com sal e luz no meio de tanta idolatria e luz, para a glória do Senhor. E fazendo isso com amor, fazendo isso não odiando ninguém, amando os pagãos. Você não vai ver Daniel odiando ninguém. Você vai ver Daniel sendo sempre respeitoso, mesmo com os pagãos. Que Deus nos use assim, meus irmãos, que Deus nos use para a sua glória, para que muitos pagãos se tornem cristãos pelo nosso testemunho. Como um dia ele fez conosco, que nós também éramos pagãos, né? Gentios, como Paulo diz lá em Coríntios. Que assim seja para a sua glória. Amém. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, muito obrigado que podemos hoje à noite fazer um pequeno resumo, Senhor, por sua graça, deste capítulo tão maravilhoso e tirarmos dele algumas lições. Pedimos que o Senhor Espírito Santo, aquilo que foi falado, sendo da sua palavra, que o Senhor aplique a nossa alma, ao nosso coração e nos edifique, Senhor, na sua verdade, para que nós possamos ser usados por Ti no mundo de hoje, no nosso país hoje, no Brasil tão cheio de idolatria, tão cheio de paganismo, tão cheio de falsa religião, que nós possamos levar o Seu amor, a Sua graça, a boa notícia do Evangelho a todos os pecadores e brilhar, Senhor, e fazer isso nas nossas vocações, cada irmão querido aqui, cada irmã querida, no seu trabalho, no seu estudo, na sua vocação, possa brilhar, possa ser sal, possa ser luz, e o Seu nome seja louvado nas nossas vidas, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus, em Cristo. Amém e amém.